Vou ver as pessoas que estão entrando. Fala, Marcelo. Fala, Marcelo. E aí, Mano Brown, beleza? Tudo bem? Tudo bem? Tudo já, e você? Tudo certinho também. Tudo certinho também. Ó, não tá aparecendo pra eu gravar aqui. Não tá aparecendo? Não tá aparecendo? Eu acho que a Mari vai Eu acho que a gravar. Mari vai gravar. Tá bom. Mari, na escuta. Nanda, vê se é melhor sem o fone ou eu colocando o fone. Vê qual que fica o áudio Certo. melhor, pode ser? Pode. Pode. E agora? Fala de novo. E agora? Ficou melhor, pior? Ah, eu não sei, não tá fazendo muita diferença. Na verdade, assim. Tá dando pra ouvir. Tá, não vejo diferença nenhuma na captação do áudio. Não, eu acho até que tá melhor sem, viu? Então tá, beleza. Então vou deixar sem. E aí eu coloco o celular para carregando enquanto isso. Calma, que eu... Fala aí. Então, o que eu tava dizendo é que se eu ficar sem, eu consigo colocar ele para carregar. Pode ser? Pode. Marcelo, a Esther Pode. falou que aparece pra gravar quando você termina a live. Não aparece. Da última vez não apareceu. A Mari não vai gravar? Ela falou que não tá conseguindo. Ela falou que não tá conseguindo. Deixa eu ver. Não, a Esther falou pra gente ficar tranquila que ela grava. Tá. Tá. Desculpa, o que você falou, Fernando? Ela falou que a Esther falou que vai gravar. Pra gente ficar tranquila. Olha lá, hein, Esther. Esther, a gente tá contando com você. A Esther trabalha bem sob pressão. E aí, o que vocês acham? Já começamos? Esperamos a galera que ainda está entrando? Peraí. Olha que legal, entrou a galera da Liga de Otorrino de Taubaté. Que chique. A gente tá expandindo nossos públicos. Sejam bem-vindos. O pessoal de Otorrino que nessa época é o pessoal corajoso, né? Época de coronavírus, de pandemia, se você ter otorrino, você tem que ser bem ninja. Os otorrinos que eu conheço estão todos trancados dentro de casa. O consultório que eu trabalho tem 2. O que vocês acham da gente começando? Eu acho que pode ser, Marcela. Vamos passar os recadinhos da paróquia, né? As coisas que a gente fez esses últimos dias. A gente teve tem alguns vídeos no YouTube. Você lembra quais são os últimos vídeos que a gente postou, Nanda? Isso que eu ia falar. Nossos últimos vídeos foram nossos últimos encontros. Só que aqui no Instagram eles não estão completos. Aí lá no nosso canal no YouTube eles estão inteiros. Então quem quiser assistir, tá tudo lá. Inclusive o de hoje vai estar lá. É o que a gente espera. Os que estão lá é o da professora Elisandra, de Angola, né? Isso. O da Andréia, pesquisadora de Miami. Isso. A gente tem o do Parque das Aves, né? De Foz do Iguaçu. Tá lá também. Sim. Eu acho que tem mais alguns, não tem? Se eu não me engano... Tem um que eu fiz com a Mari. Tá lá também. Verdade. Que foi de efeitos neurológicos do Covid, né? Isso. Legal. Teremos novas aí pela frente, teremos mais convidados. Então,
sugiro que vocês acompanhem, o pessoal que já acompanha, né, o Instagram, começar a acompanhar também o YouTube, porque a gente vai começar a não só passar todo esse material que muitas vezes não dá para algumas pessoas assistirem. Por exemplo, a gente está tendo uma visibilidade muito grande em Angola, né, com os parceiros e colegas que a gente tem lá, mas agora são 7 horas da noite, o que lá dá mais ou menos meia-noite, quase 1 hora da manhã. Lá são 11 Então, muitas horas, vezes, na verdade. então para eles é difícil de assistir, mas esses vídeos ficam todos disponibilizados no YouTube, por isso que é interessante vocês assinarem o canal. E também porque a gente faz uma ediçãozinha, fica mais bonito do que viver de live, né? Sim, Então, beleza. Vamos começar. Eu só vou... eu não vou colocá-lo aqui agora, mas depois a gente pode colocar no link, porque eu gostaria de falar de um artigo especificamente que vai estar mais associado ao final da nossa palestra, né? Da nossa discussão aqui sobre psicofarmacologia, principalmente no que diz respeito aos novos tratamentos em psicofarmacologia, que é o uso de laser terapia. E tem um artigo que eu queria indicar para vocês a leitura, não só porque foi um artigo que eu escrevi, mas porque é literalmente o único artigo de revisão de literatura sobre o tema, que é um tema extremamente novo e é um tema que tinha, sei lá, 6 artigos na época que eu fiz a revisão. Então, um tema bem novo dentro de psiquiatria. E a gente vai entrar um pouco na nossa discussão no momento em que a gente falar de novas técnicas, né, de novas terapêuticas dentro da psicologia e da psiquiatria, que vão sair até do campo farmacológico, né, e que vão estar mais associados aí ao campo muito mais físico, né, usando laser, usando estimulação transcraniana elétrica, que vão ter assim bases biológicas bem semelhantes. Eu vou deixar ele aberto aqui, porque aí depois, no final, a gente comenta um pouco sobre ele. E quem se interessar pelo tema, duvido muito que a maioria das pessoas já tenha lido ou sequer ouvido falar de tratamento de depressão com laser. Uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que assim, essa nossa live, ela tem essa pretensão mesmo de ser uma discussão bem dinâmica. Então, se vocês tiverem perguntas, mesmo que essas perguntas vão aparecendo ao longo da nossa discussão, façam comentários aí, do tipo, façam suas perguntas, aí dentro do possível a gente vai lendo ou durante a própria discussão, ou então no final dela, mas a gente vai tentar responder todas as perguntas. Beleza? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de fazer um agradecimento ao professor Wendel Fernandes. O professor Wendel, ele é professor ele é farmacêutico, fez mestrado comigo, hoje está fazendo doutorado na Unifesp. E ele deu o curso de psicofarmacologia comigo. Eu tinha uma escola de cursos aqui em São José de psicologia e de biologia do comportamento. Então ele deu esse curso junto comigo, então parte do material, até que eu vou comentar aqui hoje, foi elaborado junto com o professor Wendel. Então, devo os louros desse trabalho também a ele. Pessoal, primeira coisa, embora a gente ache interessante falar de psicofarmacologia, né, e do tipo assim, a gente entenda a importância das intervenções farmacológicas quando a gente fala da medicina de uma forma geral, a psicologia, ela tem pouco contato com a farmacologia, né? E até uma das perguntas que já nos foram mandadas com antecedência falava um pouco disso, né? Porque essa dificuldade de acesso da psicologia à farmacologia e porque em alguns momentos parece que são áreas contrapostas e são áreas que vão em caminhos diferentes. Sim. Eu realmente vejo que essa ideia de uma psicofarmacologia que difere muito da psicologia, ela é uma ideia muito antiga, saca? Hoje em dia, a maioria dos psicólogos e dos psiquiatras recém-formados já tem uma ideia muito boa e muito diferente do que era no passado, de que são coisas que não caminham separadas, muito pelo contrário.
psicofarmacologia e psicoterapia vão caminhar juntas, tá? E isso não é uma questão de achismo, não é uma questão de mudança de protocolo, mas é resultado de pesquisa, sabe? A maioria dos estudos hoje vai mostrar que a associação de psicofarmacologia com psicoterapia é o que oferece melhores resultados. Isso em várias revisões de literatura, em vários estudos que são duplo cego, estudos randomizados, então, assim, estudos que realmente a gente pode confiar e que são dignos de credibilidade, não só pela metodologia, mas também por onde esses estudos foram publicados. Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a falar quando a gente fala de psicofarmacologia é desmistificar que quando eu falo de intervenção medicamentosa e intervenção psicoterápica, elas têm que ser escolhas excludentes, do tipo, ou eu faço psicoterapia ou eu tomo a medicação, tá? E também que existiria uma certa concorrência entre essas duas terapêuticas. Esse é um pensamento de 80 anos atrás, tá? Muita gente ainda reproduz esse pensamento, até porque muitas das pessoas que reproduzem esse pensamento são pessoas que se formaram há 80 anos, que entraram na faculdade há 80 anos. Então, quando você vê o pessoal recém-formado em medicina, recém-formado em psicologia, você vê que a forma de pensar farmacologia e psicoterapia é totalmente diferente. Tá? Então, já vamos partir desse princípio de que a gente não está falando há 50 anos atrás, a gente está falando hoje. O que os estudos hoje apontam. Tá? Quando eu falo de psicofarmacologia, eu estou falando de uma intervenção que é química, que tem como alvo o nosso cérebro e todo o nosso metabolismo, muitas vezes, mas principalmente o metabolismo do sistema nervoso central, e que, de certa forma, tenta trazer para o campo da saúde mental aquela forma de intervenção na saúde ou de promoção da saúde que existe em outras áreas da medicina. A psiquiatria foi uma das últimas áreas da medicina a realmente fazer uso da intervenção farmacológica. Dicas de passagem, durante muito tempo, o campo de estudo da psiquiatria ele foi meio que excluído dentro da medicina, principalmente por não ter boas soluções farmacológicas para a grande maioria das patologias. Se a gente pega, por exemplo, isso, olha, você não precisa ler artigos ou ler livros dessa época, você pode até procurar dentro de cultura pop mesmo. Se você assistir o filme do Freud, Um Método Perigoso, você vai ver a intervenção de psiquiatras e de neurologistas dentro de hospitais de saúde mental, e como era rasa, como era superficial e extremamente deficiente as intervenções químicas para tratamento de qualquer tipo de transtorno mental. Depois de um tempo, a gente começa a perceber que outras técnicas cada vez mais invasivas começam a entrar dentro da psiquiatria, também nessa tentativa de transformar a ciência psiquiátrica numa ciência que, de certa forma, conseguisse descrever melhor as suas intervenções. Isso, em vários momentos, foi extremamente adequado, extremamente assertivo, tanto que muitas das medicações que a gente ainda vê hoje em dia são medicações que foram criadas há 40, 50 anos atrás, mas isso também levou à criação de métodos de tratamento das doenças mentais que foram totalmente inadequados. Como a lesão, causar lesões em áreas do cérebro, como muitas vezes o uso da eletroconvulsonoterapia como uma forma de tornar o paciente mais letárgico, de tornar o paciente que era mais agitado, que era mais agressivo, e um paciente que muitas vezes era mais catatônico, que tinha menos sintomas, que tinha sintomatologia negativa. Então, essa busca por terapêuticas para a saúde mental, ela nos trouxe ao que a gente tem de muito de farmacologia, de química, de psicofarmacologia hoje em dia, mas ela também, em vários momentos da história, ela justificou intervenções que eram extremamente invasivas e que levaram muitos pacientes à morte. Eu estou tentando me lembrar daquela técnica que lesionava o cérebro pelo nariz. Não sei, Marcelo, inclusive nem sabia que existia isso. Bizarro. Qual que é aquela que pacientes que não apresentam sintomatologia grave de ansiedade, mas que apresentam, por exemplo, insônia. Você vai medir
vai fazer dosagem de cortisol, e mesmo nesses pacientes vai apresentar uma alteração muito significativa. Está aparecendo um 15, 14 tempo de restante aqui. O que isso quer dizer? Talvez a gente Que vai tenha cair 15 depois. minutos. Pra mim não tá aparecendo, não. Marcelo Gran. Tá muito legal, parabéns. Ah, que bom. Ah, voltamos. Vamos ver se Dona Nanda... Adicionar. Voltamos. Marcela, eu vou ter que ficar Segunda- assim, ó. Será que vai ficar muito ruim? Meu Vai. celular vai ficar muito ruim. Meu celular tá sem... Tá meio ruim de bateria. Ele tá meio que viciado, sabe? Então, Ah, eu comecei com 100%, agora eu tô tipo com 11%. Deixa eu tirar, mas ele vamos não ver con- quanto tempo vai. Você não consegue carregar ele de lado assim? Não, é porque eu tô apoiando ele, então se eu apoiar eu não consigo, tipo, conectar, entendeu? Mas tudo bem, vamos ver quanto tempo ele aguenta. Vai. Tá. Só para que a gente conclua essa ideia do cortisol, só para que vocês tenham uma sacada. Ó. O aumento de nível de cortisol interfere na queda de serotonina, na supressão do sistema imune, o que já é o mais clássico, o aumento do açúcar no sangue, alterações aí de memória e de atenção, aumento da pressão sanguínea. A maioria dos pacientes que vão começar com quadros de hipertensão arterial vão ter alterações de cortisol. E aumento na sensibilidade da dor. Esses são os principais efeitos que a gente pode observar no começo de alterações de cortisol. E aqui entra uma coisa muito interessante. Sabem por que se você pega, por exemplo, um paciente diabético, tá? Ele faz uso regular de insulina. Então ele sempre usa insulina, o açúcar sempre fica alterado. Quando ele tem algum quadro de estresse grave, aconteceu alguma coisa, tipo ele bateu o carro, o que acontece com a glicemia dele? Sobe. Sobe pra caralho, tá? Eu cheguei a acompanhar alguns pacientes que eram encaminhados pela endocrinologista. E o que ela me mandava normalmente? Ela falava assim, Marcelo, essa senhorinha aqui, eu já tô dando uma dose absurda de insulina para ela. E mesmo assim, ela não mantém o nível de glicemia adequado. Então tem alguma coisa aí. E quando você faz manejo de estresse, você vê que em pacientes diabéticos, por exemplo, uma das primeiras coisas que você vê é a diminuição de necessidade da dosagem de insulina. Por quê? O cortisol, ele entra nas suas células usando a mesma entrada da glicose. Tá? Então, quando você tem um pico de estresse, você tem uma concorrência na entrada das células o cortisol entrando na sua célula pela mesma entrada da glicose, e aí essa glicose vai se acumulando no sangue. Então é muito comum, e imagina isso a longo prazo, tá? Imagina você com um estressor que a gente chama de estressor crônico, do tipo, sei lá, você tem uma aula com um professor que pega muito no seu pé, ou você trabalha num lugar que o seu chefe é um pé no saco. E aí, todos os dias, 8 horas por dia, você tem contato com aquele cara e você é exposta ao que a gente vai chamar de um estressor crônico. É um estressor que você não consegue escapar, sabe? Imagina os efeitos disso na sua glicemia. Existem muitos estudos que vão relacionar quadros de estresse, por exemplo, quadros de ansiedade, com o desenvolvimento de diabetes. Exatamente por esse efeito do cortisol em cima desse balance de açúcar na corrente sanguínea. Então, além dos neurotransmissores, a gente tem uma contribuição muito importante do cortisol, por exemplo, na depressão e nos quadros de ansiedade. Teve alguém que fez uma pergunta, alguma coisa de estômago? Foi sobre o cortisol. Ó, pacientes com redução de estômago têm alteração ou desregulação significativa no cortisol? Depende. Porque o que acontece? O cortisol, a gente poderia chamar ele de um hormônio da adaptação.
tá? Do tipo assim, todas as vezes que você passa por uma situação ambiental que te força a se adaptar, você tem aumento de cortisol. Estresse, a gente pode definir estresse como síndrome geral da adaptação. O que isso quer dizer? Enquanto você ainda não se adaptou a uma condição ambiental, uma mudança no ambiente, o seu nível de cortisol vai estar alterado, tá? Então, os pacientes com bariátrica, eles vão, que, por exemplo, acabaram de fazer bariátrica, eles vão apresentar nível maior de cortisol, principalmente nesse momento de adaptação, saca? Durante todo o período que você passa por algum tipo de adaptação, você vai apresentar alterações de cortisol. Então, do tipo assim, quando ele estiver na restrição alimentar, ele vai apresentar um nível maior de cortisol. Quando ele ainda estiver com desconforto dos pontos cirúrgicos ou do acúmulo de gases da cirurgia, você tem um aumento de cortisol. Se ela tiver dificuldade para dormir, ela vai ter aumento de cortisol. Se ela tiver dificuldade, muitas vezes, para manter dieta líquida, ou seja, toda essa adaptação que as dificuldades vão cobrar, vão aumentar o nível de cortisol, saca? Então, sim, esses pacientes podem apresentar. E é até importante fazer esse tipo de avaliação, porque alterações de cortisol causam principalmente alterações gástricas, né? De produção, por exemplo, de muco gástrico, que vai impedir o acesso do suco gástrico à parede do estômago. Então, você tem repercussões importantes do aumento de níveis de cortisol no desenvolvimento de patologias gástricas. E isso é muito preocupante para um cara que fez bariátrica, sabe? Sim. Aí, com relação ao cortisol, mais alguma pergunta? Não, por aqui é só. Tá. Vamos falar o seguinte. Já que a gente estava falando um pouco da depressão, a gente falou dessa participação do cortisol, agora vamos falar dos 3 neurotransmissores que são frequentemente associados ao desenvolvimento de depressão. Pessoal, a primeira coisa que eu gostaria que vocês pensassem é o seguinte. Quando eu falo de ação de neurotransmissores no desenvolvimento de quadros depressivos, eu estou falando de uma coisa que ainda é uma hipótese, tá? A gente tem uma boa noção de que esses neurotransmissores estão envolvidos de alguma maneira, mas a gente não tem de uma maneira tão clara a definição de como esses neurotransmissores estão envolvidos, tá? Não estou dizendo que as medicações psiquiátricas são uma tentativa e erro, tá? Que do tipo assim, ninguém pesquisou, ninguém tem certeza se esses neurotransmissores estão ou não envolvidos. Mas a gente ainda não sabe descrever muito bem o mecanismo pelo qual esses neurotransmissores estão envolvidos, tá? Isso é importante a gente lembrar. Vamos falar um pouquinho de quais são as ações desses 3 neurotransmissores envolvidos, que são noradrenalina, serotonina e a dopamina, tá? Noradrenalina. Noradrenalina está associada a funções do sistema simpático, tá? Então, toda aquela resposta de luta ou fuga que faz com que você tenha dilatação de pupila, que você tenha sudorese, que você tire o sangue das regiões mais externas do corpo e jogue mais para dentro. Toda essa resposta de sistema simpático, você tem aí função de noradrenalina, muito junto com cortisol, mas ela está lá. Então, ação, vigilância, tudo isso está associado à noradrenalina. A noradrenalina ela também tem uma função associada à ansiedade, à irritabilidade e à função cognitiva e motivação, tá? Não sozinha. A noradrenalina sozinha não vai afetar de uma maneira tão intensa a função cognitiva e motivação, mas combinado com os outros 2 neurotransmissores. O que é unicamente de responsabilidade da noradrenalina são essas funções de sistema simpático, tá? A serotonina, ela tem aí funções parasimpáticas, então ela tem a função de controle dessas funções simpáticas. O Marcelo Gran. Tá muito legal, parabéns. Que bom.
Voltamos. Da glicose, e aí essa glicose vai se acumular, mas talvez não a relação que a gente achava que tinha, saca? Os que teriam melhor resultado aumentavam a atividade mitocondrial nesses neurônios. Então, a gente tem aí até a possibilidade de uma quarta teoria, de uma quarta hipótese para a depressão, que talvez mostre que o desenvolvimento da depressão possa sim ter uma relação com neurotransmissores, mas que talvez o problema esteja associado a outras organelas neuronais. Então, como, por exemplo, a atividade mitocondrial. Tá? E aí entra uma coisa interessante, que é uma das coisas que eu falei para vocês do artigo. O uso de laser terapia ou de terapia fotodinâmica, quando a gente usa o laser em cima de uma célula, vocês já viram aqueles lasers de clareamento dentário? Saca? Uma maquininha, um laser... Tá? É como se eu estivesse tentando apagar um incêndio jogando gasolina. Então, qual é a dificuldade hoje em dia de se fazer um tratamento barato com laser para depressão? É porque, no mínimo, eu teria que ter uma tomografia muito bem feita, saca? Eu não posso irradiar qualquer estrutura que eu não saiba se tem alguma célula tumoral ali debaixo. Porque se tiver, vai crescer absurdamente. Tá? E uma outra coisa que a galera ainda não sabe muito bem descrever é o seguinte: beleza, eu fui lá, eu estimulei com laser por 4 semanas o córtex frontal e pré-frontal do paciente, e ele melhorou 100%. Acabaram os sintomas depressivos. Mas aí, eu tenho que ficar irradiando a cabeça desse cara o resto da vida? Ou do tipo, só isso deu conta, saca? Então os estudos agora estão fazendo comparações entre, primeiro, criar um bom protocolo de uso de laser, porque ninguém sabe ainda quantas vezes por semana tem que ser feito, quantas vezes por dia, qual a dosagem. Ainda está numa fase muito experimental. E a galera está começando a dividir em grupos do tipo assim, eu vou usar só laser, eu vou fazer um outro grupo de laser com medicação, e eu vou fazer um outro grupo de laser com terapia. E vou acompanhar esses malucos por 1 ano, para ver qual é que dá, saca? Então a gente está em uma fase, vamos dizer assim, entrando numa fase clínica das pesquisas com laser. Mas, sinceramente, eu publiquei uma revisão de laser, eu acho que foi no ano passado, foi numa revista de psiquiatria americana. Quando o editor da revista me respondeu da revisão, ele falou assim, cara, muitos americanos de neuro e de psiquiatria estão considerando o uso de laser para tratamento de depressão, e não só depressão. Tem estudo de laser para Parkinson, para Alzheimer, para uma porrada de coisa. Como o futuro da psiquiatria. Tá? Mas é um futuro que ainda passa por alguns entraves de protocolo, porque a gente ainda vai pesquisar um pouco. A gente ainda vai ter que pesquisar. Para vocês terem ideia, no Brasil, agora eu não me lembro o nome da empresa. Tem uma empresa em Campinas, que é a única empresa no Brasil que faz o laser com a intensidade suficiente para fazer essa estimulação craniana. Só que eles ainda não colocaram em produção. Eles têm projeto, o laser está pronto, mas ainda não está sendo vendido. Marcelo, mas assim, no caso, a gente tem algum protocolo para comprar esse laser? Teria que ser só psiquiatra, só neurologista, ou psicólogo poderia também? Pesquisador de neurociência. O pessoal de biologia faz pesquisas com terapia fotodinâmica nos laboratórios, saca? Tipo, o pessoal de biologia também faz pesquisa com quimioterapia. A questão a gente tem que estar dentro de um projeto de pesquisa. Seria interessante ter, às vezes, a participação, ou pelo menos a colaboração de algum neurologista, já que a gente teria que verificar essa possibilidade de um tumor, por exemplo, que a gente sempre vai ter que se esquivar disso. Saca? Existe uma outra limitação para a técnica. O laser,
quando ele bate na melanina, ele esquenta a melanina, tá? Então, pessoas com pele mais escura não teriam bons resultados com laser terapia. No laboratório que eu trabalhei de laser no doutorado, eles usavam laser para processos inflamatórios. Então, eles jogavam laser em cima de, por exemplo, o paciente teve, no caso lá, eram pacientes que jogavam vôlei. E aí eles tinham um processo inflamatório, por exemplo, na mão. E aí a equipe fazia irradiação com laser. Nas pessoas com pele mais morena, o resultado foi bem menor e algumas delas chegaram a ter queimaduras na pele. Porque quando o laser bate na melanina, ele esquenta ela, ele não passa pela melanina. Tá? E aí também a gente teria que pensar do tipo assim, vamos imaginar. Você tem um puta num cabelão. Se a gente tivesse que irradiar a sua cabeça, ia dar um trampinho que a gente ia ter que ficar abrindo uns buraquinhos no meio do seu cabelo para fazer isso, tá? A Fernanda falou que podia rapar a sua cabeça. Ai, meu Deus, aí não dá, hein? Tudo pela ciência, Fernanda. A gente toma os medicamentos, tá tudo bem. A Carolina Dickmann fez isso e ela nem precisava. Marcelo, vamos fazer em você, que eu acho que é mais fácil. É verdade, ó. Pô. Sabe uma outra coisa legal do laser? É que aí a gente está falando de um uso terapêutico dele, né, para o caso da depressão, mas existem alguns estudos americanos de uso de laser para potencializar a função cerebral. Porque se eu estou dizendo o quê? Quando eu irradio um neurônio, eu aumento a atividade mitocondrial dele, aumento muito da função dele. Sabe o que a aeronáutica americana tem feito? Ela tem irradiado áreas motoras do cérebro de pilotos e feito pesquisas com pilotos que não tinham irradiado o cérebro de áreas motoras e outros pilotos que tinham, e observado resposta deles em simuladores de voo para perceber que aqueles que foram irradiados tinham uma resposta mais rápida do que os outros. Puta, bacana. O que abre um espaço interessante, mas bem perigoso para a gente ficar tunando a cabeça das pessoas. Mas essa é uma das novas formas de intervenção que a gente pode considerar dentro dos tratamentos psiquiátricos. Tá? O Felipe está perguntando quais são os efeitos colaterais do laser. Nenhum, cara. Não tem efeito colateral. Ele não tem efeito colateral. Boa pergunta, mas com relação a essa questão de efeito colateral, a gente só tem esses dois riscos, tá? Riscos de queimadura em pessoas com peles muito morenas por conta da melanina e a possibilidade da gente irradiar algum tipo de tumor, e aí é uma zica do caralho, né? Então, do tipo assim, se eu estou fazendo uma irradiação na pele do paciente, se esse paciente tem alguma pinta, alguma verruga, alguma coisa assim, esquece. Esse cara não participa do estudo, tá? Porque sabe-se Deus o grau de malignidade que aquilo pode ter ou não, tá? Marcelo. O Marcelo Gran. Tá muito legal, parabéns. Aumenta um pouco da impulsividade dos pacientes. Sempre tenta lembrar o seguinte, quando eu falo de pacientes com maior risco de suicídio, o paciente que está prostrado, ele se mata. Aquele paciente que eu falei para vocês, que fez eletroconvulsionoterapia, que não saía da cama, que muitas vezes fazia necessidades na própria cama. Esse cara se mata? Não, acho que não. Sim, é bem pouco provável que não, saca? Tem capacidade. Porque você precisa de volição, você precisa de iniciativa, até mesmo para tirar a própria vida. Tá? Então, uma coisa que a gente vai perceber é que muitos pacientes depressivos que cometem suicídio, cometem tentativas de suicídio, têm um fator de ansiedade, de angústia e de impulsividade muito claro. Tá?
Talvez por isso os inibidores de recaptação de serotonina em pacientes período de adolescência podem favorecer o aumento dessa impulsividade e podem favorecer aí o aumento desse risco com relação ao suicídio. Tá? Uma outra coisa interessante. Vocês já ouviram falar de castração química? Já? Já ouviu falar, não? Já ouvi falar. Então, em alguns estados americanos existe castração química, em outros países também existe, principalmente como medida posterior, por exemplo, a um período de isolamento social. Ou seja, o cara vai preso e quando ele sai da prisão, normalmente agressores sexuais, quando eles saem da prisão, eles saem com uma indicação medicamentosa para castração química. Que medicamento vocês acham que é usado para isso? Putz, eu não faço a menor ideia. Antidepressivos, inibidores da recaptação de serotonina. Puta, sério? Sério. Trocando em como que miúdos, isso você acontece? entope o cara até o zóio de antidepressivo. Você dá dosagens muito mais altas do que as dosagens terapêuticas convencionais e aí você joga a libido do cara no espaço. Nossa, isso é muito errado. Vamos pensar. Funciona. Do ponto de vista, sim, tá? Controla a libido, controla muitas vezes a ereção, mas funciona do ponto de vista de agressão sexual? Acho que não. Sabe quem? O maior agressor sexual brasileiro, que era o maníaco do parque, você sabia que ele tinha impotência sexual? Sério? Sim. Muito do que ele fazia com as moças que ele matou estava muito mais associado à questão da dominação, da agressividade, da tortura, do que necessariamente do ato sexual e do prazer sexual. Então a castração química, embora ela funcione do ponto de vista fisiológico associado à ereção, por exemplo, ou a questão de libido, na prática, ela não reduz a incidência de comportamento sexual agressivo, de violência sexual, sabe? Sim, uhum. Mas o que a gente vai perceber é que é usado um antidepressivo, uma dosagem alta de antidepressivos. Alguém fez alguma pergunta aí? Cadê? Eu acho que não foi pergunta não, Marcelo. Ah, Eu foi acho que isso. foi a Esther pedindo pra colocarem os nomes. Quem é da É linha. verdade. Só concluindo a questão dos tipos de antidepressivo, né, a gente tem um terceiro tipo, que são os inibidores de recaptação de noradrenalina e de serotonina. Tá? Então, eu tenho o tricíclico, que pega os 3 neurotransmissores. Eu tenho o inibidor de recaptação só de serotonina, e eu tenho os inibidores de recaptação de noradrenalina e de serotonina. E a gente tem a venlafaxina, a duloxetina e o bupropiona, que é o medicamento para parar de fumar. Tá? O bupropiona, hoje em dia, ele não é mais prescrito como antidepressivo, saca? Ele é prescrito mais para tabagismo mesmo. E, segundo me disseram, tem uma ação muito boa. Então, inibição da recaptação de serotonina, inibição da recaptação de noradrenalina, os efeitos colaterais que podem ter esse tipo de medicação, então sedação, tontura, náusea, disfunção erétil também. Então vocês veem que assim, os efeitos colaterais eles são bem parecidos, a gente tem aí uma diferenciação unicamente de quais neurotransmissores vão ser modelados, vamos dizer assim. Existe uma relação também com risco de toxicidade, né? Mas, basicamente, os antidepressivos, né, eles vão girar em cima da manutenção de níveis de noradrenalina, serotonina e da dopamina. Tá? Embora a serotonina seja a única que esteja nos 3 tipos de
de tratamentos para depressão. Tá? Os outros, noradrenalina e dopamina, elas podem estar ou não dentro desse plano terapêutico. Uma das coisas que até vocês da Liga postaram durante a semana na nossa linha do tempo para falar dessa live de hoje é que a gente tem vários estudos que vão mostrar o melhor resultado no tratamento sempre da combinação de medicação e psicoterapia, né? Sim, foi uma publicação que eu fiz. Eu vi esse dado num episódio daquele documentário explicando do Netflix. E aí eu peguei o gráfico e tentei copiar, porque eu achei bem interessante. Sim, sim. E, gente, a gente acha muito estudo sobre isso, saca? Muito estudo sobre neuroplasticidade induzida por processo de psicoterapia, que é uma das coisas que a gente gostaria de pesquisar se a gente conseguir comprar o FNIRS para a nossa liga. Então, a gente tem aí várias possibilidades de combinação terapêutica, né? Tanto de vias medicamentosas, de vias químicas, quanto da combinação disso com psicoterapia. E isso são estudos que ainda precisam muito ser feitos, saca? Como a gente falou aqui até agora, a gente tem sim explicações que falam de neurotransmissores, falam da importância de alguns neurotransmissores, mas as pesquisas ainda são muito superficiais em alguns casos, saca? Tipo isso, a gente vê que a gente tem aí neurotransmissores que a gente mais ou menos tem essa certeza de que estão associados ao processo, mas a gente não sabe se é um problema na concentração desses neurotransmissores, se é no número de receptores desses neurotransmissores, se é na atividade mitocondrial que estaria, de certa forma, interferindo em toda essa cadeia. Então, realmente, a gente tem muito ainda para trabalhar e para desenvolver novos medicamentos. E, às vezes, talvez o futuro da psiquiatria mesmo, até com o tempo, se afaste um pouco dessas intervenções mais químicas e, quem sabe, talvez vá mais para a área de laser e de intervenções que não necessariamente são químicas, porque o que a gente observa e é muito claro de perceber, se você acompanha um paciente que faz intervenção medicamentosa há anos para depressão, que depois de um tempo o que a gente vai observar é aumento de dosagem, a combinação de novos antidepressivos. No final das contas, a gente simplifica tudo isso em perda de função terapêutica, né? Então, assim, embora hoje os tratamentos medicamentosos, principalmente quando combinados com psicoterapia, oferecem resultados interessantes, a gente tem que considerar que esse não é o medicamento, as medicações não são o tratamento ideal para a gente falar que chegou num estado de curar esses pacientes ou de ter resultados realmente plausíveis, sabe? A gente ainda tem que desenvolver bons tratamentos farmacológicos e químicos e de intervenções fisiológicas para tratar a depressão e para tratar outros transtornos psiquiátricos. A gente ainda não chegou num patamar de dizer que temos bons tratamentos para transtornos psiquiátricos. E, logicamente, nós da Liga convidamos todos vocês a pesquisarem sobre isso, escrever artigos sobre isso, ajudar não só no crescimento da nossa Liga, mas também nos projetos que a gente tem daqui para frente, para que a gente possa construir o nosso laboratório de neurociências não letal e realmente ter aparato para fazer todo esse tipo de pesquisa. Sim. Ó, a gente tem um comentário. O Eugênio mandou. Tem um livro super top que eu li, que se chama O Cérebro que se Transforma, do autor Norman Doidge. Não sei como é que fala. Cara, já ouvi falar desse livro, mas eu não li. Ele fala o quê? Ele fala de plasticidade neuronal, de interferência de psicoterapia em ligação de neurônios. Esse tema de plasticidade neuronal é um tema que tem vindo muito à discussão quando a gente fala de terapêuticas, né, para a saúde mental. Porque como o cérebro vai se adaptando às medicações, se adaptando às intervenções químicas, a gente sempre tem que considerar que esse cérebro ele vai sempre ser
resistente a essas intervenções, né? Isso é importante a gente considerar. Porque, logicamente, do tipo, se eu estou modificando uma química do cérebro e ele se adapta nesse sentido, o que pode ser feito para que eu tenha uma ação em cima da causa dessas alterações? Né? Sim. Bem legal. Vou seguir sua dica, Eugênio. Vou anotar aqui e depois eu procuro. Gostei da sua dica. Livros de neurociência hoje, o último que eu li foi da Suzana Herculano. Esse já faz um tempinho já. Beleza, galera? Alguém tem mais alguma pergunta? Gostaria de tirar mais alguma dúvida? Esse é um tema muito extenso, tá? Legal, é isso mesmo, plasticidade neuronal, né? Só para vocês terem ideia, esse é um tema tão extenso que na pós-graduação de psicologia hospitalar, esse é um tema que a gente discute em, caramba, deixa eu ver, 20, 21, 22, 23, nossa, em quase 10 horas de aula, tá? É um tema extenso, é um tema que, de certa forma, a gente é muito carente, porque a gente não tem essa disciplina na graduação, né? Sim. Então a gente tem que correr atrás e muitas vezes a gente só vai ter acesso a ela mesmo na pós-graduação. Mas, assim, a gente da Liga quer contornar isso para que vocês não